Olá, bem-vindos. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejamos Sinais. Hoje eu quero trazer um assunto razoavelmente especulativo, no bom sentido, né? Eu gosto de analisar textos bíblicos que combinam com verdades, com realidades, enfim, que são apresentadas na palavra, em especial conectadas com os últimos dias, né? E eu procuro, de alguma maneira, pensar assim, fora da caixa, né? De como os grandes estudiosos pensam, como as correntes aí de escatologia pensam. Não que eu vá rejeitar o que eles ensinam, muito pelo contrário, muito do que eu creio está baseado no que eles ensinaram. Mas eu entendo que como é um conteúdo aberto no seu cumprimento profético, né, muitas coisas escritas nós não sabemos exatamente como será o cumprimento, mas sabemos que se cumprirá, cremos que a palavra de Deus é a verdade. Então eu gosto de, às vezes, viajar um pouco, né, permitir a minha mente voar e avaliar os textos, enfim, projetar o que acontece ou o que acontecerá nos dias aí adiante de nós. Cada dia acontecem fatos que mostram que a palavra de Deus está se cumprindo com muita exatidão, com muita precisão. Então, pensar um pouquinho a mais fora da caixa convencional, eu creio, é saudável, né? É necessário sempre com muita responsabilidade, com temor e zelo, né? Não estou mudando os textos, estou refletindo textos e organizando textos. E é o que eu quero fazer hoje. Hoje eu quero organizar aqui com você 4 textos da Palavra de Deus, né? Vou deixar a informação, enfim, a referência certinha aqui na informação do vídeo, né? E aí eu vou poder trazer você para ler sua Bíblia e comparar os textos. Leia os textos que eu estou colocando aqui, isso é muito, muito importante. Bom, o primeiro texto que eu quero destacar para você, ou na verdade são 2 na sequência, nós encontramos no Evangelho de Mateus e encontramos uma informação muito interessante que nós precisamos levar em consideração nos nossos estudos. Por quê? Em algum momento no futuro haverá a ressurreição dos mortos em Cristo. Lembra? 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo nos revela que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, qualquer que seja a sua posição escatológica, em algum lugar haverá a ressurreição de milhões de irmãos, todos ao mesmo tempo ressuscitarão. E isso me faz pensar, então, numa ressurreição que já houve, que nem todos prestaram atenção. Mas a Bíblia nos diz, Evangelho de Mateus, vou deixar a referência aqui, no momento em que o Senhor Jesus está sendo crucificado e morre, a palavra de Deus diz que há um terremoto ali em Jerusalém e que sepulcros são abertos no cemitério da cidade e santos do Senhor ressuscitam e entram na cidade. Então veja que coisa tremenda. Quando Jesus morreu, aconteceu uma ressurreição de irmãos. Uau! Não apenas isso, mas para esta ressurreição acontecer, houve um terremoto, ou pelo menos associada a esta ressurreição, aconteceu esse terremoto e os irmãos ressurgiram. Interessante, não é? Se você continuar no texto de Mateus, você vai ver também que quando o Senhor Jesus ressuscita, houve um terremoto, porque o anjo veio até ali e ele, de alguma maneira, ele participa de alguma forma da ressurreição do Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus quem ressuscita a si mesmo, né? Ele mesmo disse que ele entregava a vida para reaver. O Espírito de ressurreição e vida da parte do Senhor operou em Jesus, mas houve um terremoto quando Jesus ressuscita. Não fosse isso suficiente, veja que quando nós encontramos o relato acerca das 2 testemunhas em Apocalipse que serão mortas pelo anticristo, vão ficar 3 dias e meio estiradas na calçada de Jerusalém, vão ressuscitar depois de 3 dias e meio, e quando elas ressuscitam, o que acontece de novo? Um terremoto. Uau! Como é possível em 3 situações de ressurreição na Bíblia, importantíssimas, acontecerem terremotos? Por que tanta coincidência? Por que tudo isso acontece? É isso que eu quero trazer para a sua reflexão. Por que isso é importante? Bom, eu já falei para você que baseado nos textos de Mateus 24, o Senhor Jesus falando sobre o fato de que o sol escurece, a lua não dá a sua luz, estrelas caem, e acontecerá ali que anjos do Senhor, os 4 ventos, serão reunidos. Eu já usei esse ensino em um outro vídeo aqui atrás, falando sobre isso, sobre
o arrebatamento ali no meio da grande tribulação. Eu quero ser pré-tribulacionista, mas é inegável que há ali esse evento no meio da grande tribulação, finalzinho de Apocalipse 6. E em Apocalipse capítulo 7 nós vemos então os anjos segurando os quatro cantos da terra, e depois uma multidão aparece no céu, finalzinho do capítulo 7. Quem são esses? São os que vieram da grande tribulação. E aí você vai ver que no começo do sexto selo há um terremoto em escala global. Terremoto em escala global. Será que esse terremoto em escala global, ele é um terremoto que vai acontecer porque todos os santos ao redor do planeta que foram salvos em algum momento antes de nós, todos eles vão se apresentar para a ressurreição? E essa ressurreição, então, de todos os santos em todos os lugares do mundo, acarretarão um terremoto global? Será que é por isso que há um terremoto assim? Bom, eu não sei o que você pensa disso, eu estou aqui meditando sobre isso, decidi compartilhar com você e com seus estudos. Sei que é algo talvez polêmico, mas eu estou unindo textos que falam de ressurreição. Os 4 textos que falam de ressurreição falam de terremotos, ok? Fica aqui a minha provocação para a sua reflexão, para o seu estudo, para a sua contribuição depois aqui comigo, o que você acha, e eu deixo aqui isso no ar aqui, né? Não posso dizer assim, mas eu me permito dizer, pode ser que seja. Não afeta em nada a teologia, não afeta em nada os ensinos da palavra, pode ser só um pensamento a mais para a gente ter, uma impressão a mais para a gente refletir, mas o importante é você estar preparado para encontrar com o Senhor, ok? Fica aqui a minha reflexão para você, Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser.